Carnaval começou, mas aqui eu não paro, irmão. Eu vou trabalhar pra caramba, até mesmo nesse carnaval. Vai ter um momento de curtir? Vai. Mas, antes de tudo, o meu trabalho, tá? Não é o carnaval esse ano que vai me tirar o foco que eu estou, não. Beleza? E eu vou aqui analisar os jogos pra vocês todos os dias. Todos os dias eu vou postar o vídeo aqui no YouTube, do final de semana, trazendo as análises, tá? Vou tentar soltar mais cedo para que você assista. E depois você vai curtir o seu carnaval, depois de ter assistido, depois de ter feito suas apostas de pré-jogo. Então já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal para que você seja notificado, tá? E falando que próxima semana nós teremos Champions e eu vou fazer um vídeo especial da Champions. Então fiquem ligados aqui no YouTube. Vou até diminuir aqui que tá quente, viu? Outra coisa muito importante, para você que ainda não está no Clube dos 5%, entre no Clube dos 5%, o link está na descrição, para você ter acesso a todas as minhas apostas, tá? De pré-jogo ao vivo, na NBA, no futebol, em tudo que eu faço você vai ter acesso no Clube dos 5%. Clique no link, entre agora, porque você só basta fazer as bets que eu mando, beleza? E curtir carnaval. Assim você vai ser lucrativo e ainda vai curtir, ainda vai ganhar dinheiro para pagar o carnaval que você está gastando, tá? Então já entra logo no clube, o link tá na descrição e vamos embora porque hoje tem muitos jogos, velho. Ó, hoje tem muitos jogos, Flamengo, Palmeiras e aí tem vários campeonatos que eu vou estar comentando tudo aqui pra você. Eu já vou começar com os mandantes favoritos, né? Mas não necessariamente o mandante favorito, a aposta vai ser na vitória, né? Até porque muitas vezes a gente vai encontrar umas odds mais baixas. Então eu vou trazer aqui outros mercados que vão ser até mais relevantes. Como por exemplo aqui o Leeds contra o West Brom, né? O Leeds vai enfrentar o West Brom dentro de casa. O Leeds que vem numa sequência muito forte de vitória, venceu 8 dos últimos 10 jogos. O Leeds que está aqui isolado na liderança com 75 pontos. O West Brom brigando para se manter aqui nesse G6, né? Porque estando no G6 ele ainda tem chance de classificação. Os dois primeiros sobem direto para a primeira divisão, para a Premier League. E esses quatro aqui vão brigar por 2 vagas, né? Então o West Brom obviamente vai lutar para continuar aqui. Ao que parece, Burnley e Sunderland vai se permanecer aqui, né, dentro desse G6. E West Brom, Blackburn, Coventry, Bristol, Watford, todos esses times aqui estão muito embolados por essas duas últimas vagas, né? Então é um jogo importantíssimo para as duas equipes, beleza? O mercado que eu sempre aposto, quem me conhece, quem me acompanha sabe disso, é para o Leeds ter mais escanteios. É uma aposta que eu sempre faço. Só para você ter ideia, em 90% dos jogos o Leeds terminou com mais cantos, tá? Dos últimos 10. Tem uma média de 8 escanteios por jogo e de 3 sofridos, uma média muito alta. Só que do outro lado nós temos um West Brom que também tem uma média muito alta de escanteios. Mas nos últimos jogos que eles se enfrentaram, o Leeds terminou com mais cantos. Até porque também, né, isso vale a pena frisar, os jogos entre o Leeds e o West Brom é muito complicado para o Leeds. Inclusive, na própria temporada, o jogo que teve entre eles acabou com um empate entre 0 a 0. E o jogo de 2023, o West Brom ganhou por 1 a 0. Então, assim, os últimos jogos, os últimos 3 jogos recentes, têm sido jogos bem complicados, bem difíceis para a equipe do Leeds, tá? Então, aqui eu não vejo o jogo fácil. Mas o único mercado que eu gosto, que eu sempre aposto, é para o Leeds ter mais cantos. E ainda mais em um jogo onde ele está jogando dentro de casa. Em relação à vitória deles, como sempre é um jogo duro entre os dois, tá? Eu recomendo você levar para o ao vivo, até mesmo para pegar uma cotação melhor. Essa cotação de 1,36 para mim é uma cotação muito baixa, tá? É óbvio que tá nessa cotação porque o Leeds é melhor, o Leeds é um time melhor, o líder do campeonato está embalado, né? Então é justa essa cotação. Mas devido aos últimos jogos, o West Brom ter complicado para o Leeds, eu recomendo aqui você levar esse jogo para o ao vivo, validar esse favoritismo do Leeds dentro de casa. E aí, se essa odd estiver pagando 1,60, o Leeds estiver pressionando sem sofrer tantos contra-ataques, aí vale a pena pegar a possível vitória do Leeds, beleza? Continuando aqui, nós temos a Atalanta contra a equipe do Venezia, tá? A Atalanta também extremamente favorito para esse confronto. Acredito nessa vitória da Atalanta, até porque ainda tem chances de brigar pelo título e agora só está focado realmente aqui, né? A diferença é de 3 pontos. Então, e detalhe, a diferença é de 3 pontos. E a Inter de Milão vai enfrentar o Napoli e eu vou comentar esse jogo aqui também para vocês, tá? Então é uma chance que a Atalanta tem de poder entrar na briga de vez, assumir a segunda colocação e brigar de vez pelo título, tá? Ainda mais torcendo para o empate entre Inter de Milão e Napoli, onde a diferença para o líder pode ficar por apenas 1 ponto e entrar ali na segunda colocação. E o Venezia é a segunda pior equipe, com a média de quase 2 gols sofridos por jogo, perdeu 15 de 26 jogos, empatou 8 e ganhou apenas 3.
Então, assim, a Atalanta em casa realmente é muito favorito, tá? Acredito nesse favoritismo, acredito na vitória. O mercado que dá para se utilizar também é o mercado de gols. Em 80% dos jogos da Atalanta aconteceu over 1,5, tá? Acredito que isso deva se repetir, a Atalanta marcar pelo menos 2 gols é uma boa. E outro mercado também que eu gosto bastante, pelo fato de jogar dentro de casa e estar com todo mundo disponível, é para a Atalanta ter mais escanteios no jogo. Então dá para se criar uma aposta com vitória da Atalanta, o over 1,5 e para a Atalanta ter mais cantos, onde em 70% dos últimos 10 jogos eles tiveram mais cantos do que o adversário, e a equipe do Venezia no campeonato italiano é uma das equipes que mais cedem escanteios no campeonato, com 7 escanteios sofridos, tá? Então vale a pena criar essa aposta, para mim é um jogo bem interessante. O jogo do Rangers, que vai enfrentar o Motherwell, tá pagando apenas 1,14. Eu coloquei aqui como um mandante super favorito, mas é um jogo que, para você observar, de fato, a vitória no primeiro tempo do Rangers, tá? O gol no primeiro tempo, para mim é esse mercado que dá para trabalhar aqui. Em 90% dos jogos aconteceu do Motherwell, aconteceu o gol no primeiro tempo, então vale a pena estar de olho, over 1,5 também, mas não dá para trabalhar com essa odds de pré-jogo, tá? Então o melhor realmente é levar pro ao vivo e estar de olho nesses mercados, tanto do GoHT, o over 1,5, a vitória no primeiro tempo do Rangers, baseado no que está acontecendo em jogo, tá? Porque essa odds aqui realmente não dá, mas eu coloquei aqui só para lembrar para vocês que esse jogo é bem interessante. O Utrecht vai enfrentar o NAC, tá? O Utrecht não está vivendo uma boa fase não, beleza? Para deixar bem claro aqui para vocês, vem numa sequência muito ruim, tá? De muitos empates, derrotas. Então, assim, a fase não é boa realmente do Utrecht. Mas, no último jogo, né, que eu acompanhei esse jogo, inclusive eu apostei, peguei a vitória deles, ele ganhou por 2-1. E o retrospecto entre eles favorece muito o Utrecht e é um time que está jogando dentro de casa. O Utrecht está aqui na 5ª colocação, com o mesmo número de pontos do AZ e o mesmo número de pontos do Feyenoord, tá? Então eu coloco ele aqui como um certo favorito, porque tem um ataque muito bom, vai jogar em casa e vai jogar contra um time que tem uma defesa muito fraca, uma defesa que tem uma média de gol sofrido de quase 2 gols por jogo. Então, vejo um favoritismo muito grande. Não fiz essa aposta no pré-jogo pelo momento do Utrecht, mas eu deixei aqui para lembrar para vocês que vale a pena estar de olho, acompanhar esse jogo no ao vivo, é um jogo que vai acontecer às 2h30, então você vai estar almoçando lá, assistindo esse jogo, tá? E se tiver muito bem o Utrecht em campo, eu vou estar pegando, vou estar de olho nessa possível vitória deles, tá? Outro time também que eu deixei pro ao vivo, mas vou estar de olho na possível vitória, é do Besiktas, que melhorou. O Besiktas montou um bom time, eu até comentei com vocês no início da temporada, né? Comentei bastante do Besiktas e comentei que eu ia apostar bastante na vitória deles, né? Só que o time começou a perder, o time começou a cair de produção. Mas voltou agora o bom futebol. É um time que a gente está falando que tem o Immobile, tem o João Mário, tem o Rafa Silva. Cara, tem bons atletas nesse time do Besiktas, tá? Excelentes atletas. E eles começaram a jogar bem e começaram a vencer novamente, né? Pegaram uma sequência muito boa de vitórias, inclusive tá aqui, ó. Venceu o Antalyaspor pela Copa por 2-1, venceu o Elfsborg fora de casa por 3-1, Trabe por 2-1, 2-0, 2-0. Aí teve essa derrota pro Twente, mas foi um jogo, porra, lá e cá, tá? Teve esse empate, venceu por 4-1 o Atlético Bilbao. Então, assim, é um jogo, velho. Eles estão numa sequência muito positiva, tá? E vai enfrentar um time que não é ruim, mas é um time muito mais frágil, é um time muito mais fraco e eles estão brigando, sim, para terminar aqui, pelo menos no G3, né? Eles vão buscar pelo menos esse G3 aqui. Então precisa embalar. E o Kayserispor está brigando para não ser rebaixado. Então eu gosto de estar a favor do Besiktas, mas o 48 também não dá, pelo menos em 60 dá para pegar essa aposta, tá? City, não precisa falar tanto, extremamente favorito aqui contra o Plymouth. Olho na possível vitória no primeiro tempo, mas dependendo da escalação. Ainda não saiu a escalação, não tenho confirmação. Então vocês confirmem essa escalação antes de poder fazer essa aposta, tá? O Lens vai enfrentar a equipe do Le Havre. É um time também que eu gosto de estar a favor aqui na possível vitória no ao vivo, dependendo se essa cotação subir, né, tiver uma cotação melhor, pelo menos 1,60, 1,50, 1,60, aí dá para se pensar. O Le Havre é um dos times que está brigando na parte de baixo da tabela e o Lens está aqui no meio da tabela, mas é uma equipe bem qualificada, tá? A diferença técnica entre os dois é muito grande. Um mercado que eu gosto bastante, assim como o jogo do Leeds, né, é para o Lens ter mais cantos. O Lens é uma das equipes que mais produzem cantos na França, né? Obviamente está atrás ali de Paris, Mônaco, que produzem bastante, mas a equipe do Lens produz bastante escanteios, tá? Gera muitos escanteios porque utiliza muitos cruzamentos na área. Só para você ter ideia,
em casa, nos últimos 10 jogos em casa, em 80% dos jogos eles terminaram com mais cantos. Tem uma média de 6,4 escanteios cobrados e apenas 2,5 escanteios sofridos, tá? E a equipe do Le Havre fora de casa cede muitos escanteios, uma média de 6 escanteios cedidos. Então, assim, para eles terminarem com mais cantos, o Lens é bem viável. É uma aposta que dá para utilizar no pré-jogo. Tá pagando 1,30, né? Dá para utilizar no pré-jogo. O golzinho do Lens também é uma boa, tá? Acredito que vai sair o golzinho do Lens, dá para criar uma aposta com isso, beleza? Panathinaikos é um dos super favoritos que nós teremos também. Dá para você utilizar essa odds em uma dupla para complementar odds ou levar realmente para o ao vivo, tá? O Bahia, a mesma coisa, só que está pagando 17. Provavelmente pode ser que o Bahia entre com o time reserva. Então, tenha um pouco de cuidado aqui nesse jogo, espera a escalação. Mas o Bahia é super favorito, tá? União São Geloese também bem favorito. Só que o que eu não gosto é da cotação. Então, esse jogo, assim como os outros jogos que eu comentei do Lens, do Besiktas, do Trash e do próprio Leeds, né? São jogos que eu vou esperar a cotação subir, pelo menos chegar em 50, em 60. E também validar o que está acontecendo dentro de campo, porque o campo fala para poder tomar essa decisão na possível vitória. E por fim, nós temos o Feyenoord, tá? Cara, eu não confio tanto na equipe do Feyenoord. E aqui é o seguinte, o Feyenoord vai jogar a Champions League no meio da semana agora. Pode ser que eles poupem muitos jogadores, tá? Então, ao invés de apostar na vitória do Feyenoord, o que é que eu gosto de olhar aqui para esse cenário? Para o mercado de gols, tá? Pro over 1,5 para você combinar essa odds em uma dupla. No Gol HT, tá? Também uma boa, tá de olho quando essa cotação tiver pelo menos ali nos 15, 20 minutos. Vai estar pagando em 50. Dá para se olhar para esse possível Gol HT. Só para mostrar para vocês aqui, 80% dos jogos do Feyenoord aconteceu esse Gol HT. Então eu prefiro utilizar o mercado de gols do que o mercado de vitória aqui, de resultado, porque pode ser que poupe alguns jogadores, tá? E os últimos jogos entre eles são jogos com gols. 1-1, 3-2, aí teve esse 1-0, 2-2, 2-2. A maioria dos jogos recentes do ano passado para cá são jogos com gols entre eles. Então gols para mim é uma excelente opção, apesar de eu ter colocado ele aqui como mandante favorito, porque é também, se for com o time titular, é favorito. Mas eu acredito que pode poupar muitos jogadores por conta da Champions League, tá? Atlético de Madrid e Bilbao também tem que ver qual a escalação do Atlético de Madrid que vai a campo, mas é um jogo bem difícil, um jogo bem equilibrado. Confesso que se essa odds tivesse um empate anula pagando pelo menos 1,55, eu iria apostar no empate anula aqui Atlético de Madrid. Como não está pagando isso, para mim não vale a pena correr o risco numa possível vitória, tá? E nenhum outro mercado. Mas esse empate anula no ao vivo é algo que vale a pena estar de olho. Um mercado que tem gerado, né, tem acontecido nos jogos do Atlético de Madrid e Bilbao, é o mercado de gols, over 1,5, tá pagando em 40. É outro mercado que eu acredito também que, se no ao vivo você vê que o jogo está bem aberto, vale a pena estar de olho nesse mercado, que a cotação deve subir muito rápida, tá? Muito rápida mesmo. E os últimos jogos entre eles teve, obviamente, 1-0, mas teve 3-1, 3-0, teve 1-0, 2-0. É bem equilibrada essa questão de pelo menos 2 gols. Mas os últimos jogos do Atlético de Madrid é 4-4, 3-0, 1-1, 1-1, 5-0, 2-0, 4-1. Ou seja, jogos com gols, tá? Se olha os últimos jogos do Atlético de Bilbao, 7-1, 1-1, 3-0, 2-2, 3-1. Ou seja, jogos com gols. Teve esse 0-0 aqui contra o Leganés lá em janeiro, tá? Ou seja, os últimos jogos das duas equipes têm sido jogos com gols. Então eu acredito que essa cotação que está em 40, no ao vivo deve subir muito rápido. E se você vê que o jogo está de muita trocação aberta, vale a pena estar de olho nesse over 1,5, beleza? Outro mercado que nós teremos, outro clássico, vai ser PSG contra o Lille. O PSG para mim está muito bem na temporada, está voando realmente. O PSG, se for com o time titular, que eu acredito que vai, tem uma tendência muito grande de vencer dentro de casa. Agora aqui eu recomendo muito que vocês esperem a escalação do PSG para poder tomar uma decisão, tá? Espere a escalação do PSG. Se realmente for confirmado a escalação com o time titular, vale a pena estar de olho, porque eles têm um jogo contra o Liverpool na quarta-feira, né? Tem tempo para se recuperar tranquilamente, mas eu não sei se o Luiz Henrique vai expor os seus jogadores, né, para correr risco de ser lesionado diante de um jogo tão importante que terá na Champions League e sem a necessidade da vitória, porque já está com 9, com 4, 13 pontos de diferença por Marseille. Então, praticamente o campeonato está liquidado, tá? E o PSG tem margem agora para poupar atletas no campeonato francês para focar na Champions League. Eles criaram essa margem. Então, para mim, essa cotação vai depender muito, né, do time do PSG que vai a campo. Outro mercado no ao vivo também que vale a pena estar de olho é no possível PSG para ter mais cantos, porque é o time que mais tem cantos
na Ligue 1, tá? Uma média de 7 escanteios cobrados e de apenas 2,9 escanteios sofridos. Mas, cara, isso vai depender muito da escalação, tá? E o mercado de escanteios trabalhando ao vivo. Borussia Dortmund também pode ser que poupe alguns atletas, mas também é um time que não é confiável ainda, tá? É um time que vem oscilando bastante. Deu uma melhorada? Melhorou, mas ainda não é confiável. Ganhou por 6-0 no União Berlim, uma baita partida. Teve uma baita partida também contra o Sport, onde venceu por 3-0 fora de casa, mas fez partidas horríveis como contra o Stuttgart, contra o Bochum e perdeu por 2-0. Então, assim, é um time que realmente não dá para confiar, então leve pro ao vivo, mas eu vejo com certo favoritismo caso entre com o time titular, tá? Napoli e Inter de Milão. A Inter de Milão que vai enfrentar o Feyenoord. Esse jogo aqui eles poderiam poupar, né, para Champions, mas eu acredito que não vai, justamente por conta do que eu falei do campeonato italiano, que Inter de Milão, Napoli e Atalanta tá brigando pelo título, e se a Inter vacilar pode perder a liderança, a diferença é de apenas um ponto. Se empatar, pode fazer com que a Atalanta, que está focado somente aqui na Liga Italiana, fique apenas um ponto de diferença, então também isso gera um risco muito grande. Então, melhor para a Inter é vencer. Só que é um jogo fora de casa contra o Napoli. Então, por jogar fora de casa, é um jogo bem difícil. Só que tem outro ponto. O Napoli, ultimamente, não tem jogado bem, né? Teve ausências, perdeu o Kvaratskhelia, perdeu o David Neres, está machucado, e defensivamente também está muito exposto. É tanto que tomou 2 gols da equipe do Como, 2 gols da equipe da Lazio, tomou gol da Udinese, tomou gol da Roma, tomou gol da Juventus, mesmo assim ainda conseguiu vencer. Venceu o Atalanta sofrendo também 2 gols. É um time que vem sofrendo 2 gols, principalmente também com os problemas defensivos que está tendo. E aqui vai enfrentar a equipe mais cascuda, a equipe mais dura, que defensivamente é muito forte, que é a Inter de Milão. Esse empate anula aqui pela importância do jogo e pelo momento das duas equipes, e também pela Inter se defender melhor, eu vejo esse empate anula com valor aqui, tá? Empate anula a Inter de Milão com valor. Para mim vale a pena, tá? É uma aposta que eu fiz de pré-jogo. Celtic, a mesma conversa que eu tive sobre o Rangers, né? São os 2 melhores times, mas a cotação de pré-jogo bem ruim. Não dá para se trabalhar aqui com essa cotação. PSV também pode ser que poupe aqui os atletas. Eles jogaram agora pela Copa, né? Foi um jogo que acabou 2-1 para o Eagles. Então aqui também não dá para se confiar no PSV agora, tá? Para mim o mercado bom é o mercado de gols, só que a cotação está bem baixa. O gol no primeiro tempo também é interessante, mas não ao vivo para pegar uma cotação melhor, tá? Inclusive eu coloquei ele aqui visitante favorito, mas justamente para falar dos gols. Em 80% dos jogos do PSV aconteceu gol HT e 100% dos jogos do Eagles dos últimos 10 aconteceu gol no primeiro tempo. Então, o gol no primeiro tempo aqui é interessante. Vou falar de Vasco e de Flamengo e também do Palmeiras, mas antes do Benfica. Benfica vai enfrentar o Gil Vicente, tá? O Benfica está na caça do Sport, né? Empatado aqui com o mesmo número de pontos e brigando pelo campeonato. Por mais que tenha um jogo contra o Barcelona na quarta-feira, eu não acredito que o Benfica deve poupar os seus jogadores para esse confronto. Então, olho na possível vitória do Benfica. Ainda não saiu as cotações do Benfica nesse momento que eu estou gravando o vídeo, mas é bem favorito. E nós teremos São Bernardo e Palmeiras e também Flamengo e Vasco pelo Carioca, né? Galera, hoje Palmeiras, a galera fala muito do Palmeiras, criticou o Palmeiras no Paulista, mas, cara, o Palmeiras terminou fazendo a terceira melhor campanha do Paulista, tá? O problema é que o regulamento do Paulista é complicado. O São Bernardo acabou terminando em primeiro do grupo, né? E aí veio o Palmeiras e depois veio a Ponte Preta. O Palmeiras tem uma das melhores defesas do campeonato, né? Se eu não me engano, é a segunda melhor defesa. E tem o melhor ataque do campeonato também, se eu não estou enganado aqui, tá? Não tenho os números aqui agora, mas se não for o melhor ataque, é o segundo melhor ataque, beleza? Então é um time muito consistente, para mim é o time mais forte desse Paulista, por mais que o Corinthians esteja numa fase no Paulista muito positiva, é um time que sofre muito defensivamente. E no mata-mata, você ter uma defesa frágil complica muito. É mais fácil um time que tem uma defesa muito forte, um ataque mais ou menos, se classificar no mata-mata do que um time que tem um ataque forte, uma defesa frágil se classificar. A defesa é aquilo que a galera sempre comenta, né? Um ataque bom, um ataque excelente ganha jogos, mas uma defesa excelente ganha campeonatos. Então agora entrou numa fase que o Palmeiras conhece muito bem, o Palmeiras é superior do que o São Bernardo, obviamente, e eu acredito nessa vitória do Palmeiras. Só que eu ainda assim, né, fiz uma aposta que eu considero a bet do dia, inclusive, que eu compartilho com vocês, que é o empate anula do Palmeiras junto com o empate anula do Flamengo. Porque o mesmo favoritismo que eu vejo o Palmeiras tendo diante do São Bernardo é o favoritismo que eu vejo o Flamengo tendo diante do Vasco. Hoje a diferença técnica das duas equipes é muito grande, não é só porque eu sou flamenguista não, tá galera? É porque realmente é muito grande a diferença técnica entre essas duas equipes. O Vasco defensivamente é um time fraco e é um time que
contra-ataca de forma muito lenta. Então o Flamengo é muito favorito, como vocês viram no último jogo e nos últimos jogos. Nos últimos 20 jogos o Flamengo ganhou em 16. Então assim, é um recorte muito pesado para o Vasco, né? Até surgiu essa conversa de que não é mais um clássico, porque, porra, a rivalidade está sendo muito diminuída, né? Por conta dos últimos resultados da superioridade do Flamengo. Mas mesmo assim, essa empate anula Flamengo, empate anula Palmeiras, para mim é a melhor aposta do dia. Inclusive vou deixar aqui na descrição. Também tem uma super odds pro Gerson topar na bola. O Gerson tocou na bola, brinzada, tá pagando odds 2, óbvio que tem um limite de aposta de R$5. Mas, pô, é R$5 garantido, vale a pena. E sempre tem super odds como essa, também tá aqui na descrição. Pro Flamengo ganhar sem sofrer gols, também tá pagando muito bem, tá? Pra mim, uma odds que vale a pena até fazer, tá pagando odds 4, beleza? Então vale a pena tá fazendo essa bet. E é isso, tá, galera? Quem quiser ir na vitória do Flamengo também é uma boa. Mas a bet do dia é empate anula Flamengo, empate anula Palmeiras. Aqui são jogos que eu listei para gols, tá, galera? Shenhua contra Beijinguan. É um jogo também que dá para utilizar o empate anula do Shenhua, tá? Mas o mercado de gols é bem interessante, o over 1,5, são dois times bem ofensivos. Heidenheim contra Borussia Mönchengladbach, desculpa. Também são dois times bem ofensivos. O Heidenheim com a média de 2 gols sofridos. Quase também 2 gols sofridos do Gladbach. Inclusive, em 100% dos jogos do Heidenheim aconteceu over 1,5, 90% dos jogos do Gladbach. E 90% dos jogos aconteceu o Gol HT. Então vale a pena estar de olho. Outro jogo da Bundesliga é o Bremen contra o Wolfsburg. Também vale a pena estar de olho. Onde os jogos do Werder Bremen, 90% deles aconteceu o Gol HT e 80% o over 1,5. Frankfurt e Leverkusen. Pode ser que Leverkusen poupe alguns atletas por conta da Champions. Então aguarde a escalação antes de fazer. Mas também eu vejo aqui excelente para o mercado de gols e não para qualquer outro tipo de mercado. Bournemouth e Wolverhampton, apesar de ter sido enfrentado recentemente, onde o Wolverhampton ganhou por 1-0, foi um jogo do Bournemouth ainda no primeiro tempo, teve jogador expulso, tá? Mas aqui também é um jogo muito favorável para gols, em 90% dos jogos do Wolves aconteceu o Gol HT e em 90% também aconteceu o over 1,5, tá? Acredito que isso deva se repetir até mesmo por ser um jogo de Copa, a partir do momento que sair um gol, a equipe que sofreu o gol vai se expor mais defensivamente, também vai estar próximo ao gol porque vai estar se lançando para o ataque. E Real Madrid e Betis, jogo duro, tá? Para o Real Madrid não é um jogo tão fácil, até porque pode poupar alguns atletas por ter jogo da Champions League contra o Atlético de Madrid na terça-feira. Então, e o Betis também está numa sequência muito positiva, né? Perdeu um jogo contra o Ghent, mas era um jogo quando eles já tinham ganhado 3-0. Então venceu o Getafe, venceu o Real Sociedade, aí tinha perdido esse jogo para o Celta de Vigo, empatou com o Atlético Bilbao, ganhou do Mallorca. A minha parada aqui é porque desde a chegada do Antony ele vem jogando muito bem e vem ajudando o Betis com isso, tá? Então, para mim, o mercado excelente aqui é o over 1,5 para vocês combinarem essa odds numa dupla ou esperar realmente no ao vivo. Mas mercado de gols aqui, o Real Madrid não é tão favorito assim para esse confronto, apesar de ser um jogo muito importante. E aqui os jogos que eu vou trabalhar no live, tá? O Leipzig, né, que vai enfrentar o Mainz, jogo também para trabalhar gols, né? Vou estar de olho no ao vivo somente. Tem Porto contra o Arouca, não dá para confiar no Porto nesse momento, mas é favorito pelo time que tem. Tem um Fortaleza, né, pelo Campeonato Cearense contra o Ferroviário, também Fortaleza é favorito, mas tem que aguardar porque eu não gosto dessa cotação em 25. Jogo do Juventude e Grêmio é um jogo bem equilibrado, um jogo bem difícil, inclusive as odds mostram isso, né, 1,63 contra 2,60 e o primeiro jogo foi empatado. Guimarães contra o Casa Pia, Guimarães é favorito por jogar em casa, mas também é um jogo que eu vou levar para o live. E Internacional contra o Caxias, como o Internacional já venceu por 2-0, pode ser que apenas administre o placar, por isso que é um jogo também que eu deixei para trabalhar no live, tá? Espero ter te ajudado nesse sabadão, espero que você aproveite seu carnaval, mas antes, faça suas bets depois de ter assistido esse vídeo. Tamo junto, curte o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, tá?